Olá, meus amigos, bom dia para vocês. Aqui quem fala é o Elton. Eu moro aqui na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Trabalhei alguns anos já como pastor e hoje, após estudar vários anos, estou trabalhando como médico. Sou médico aqui na cidade. Eu sou adventista de berço, amo esta igreja. A minha família toda é adventista, tenho pastores na família, o pastor Eduardo Batista, pastor Damião, pastor Anderson, são meus parentes. E hoje estou aqui para conversar um pouco com vocês nesse dia especial que vocês estão vivendo, dos 10 dias de oração. É um privilégio poder ter esse momento para nós refletirmos na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é viva, eficaz e sempre traz muito benefício para a nossa caminhada. Eu agradeço pela oportunidade, agradeço ao Lorival, a Cris, e espero que vocês estejam desfrutando desses dias tão prazerosos, que são o start, na verdade, para nós podermos colocarmos a nossa vida espiritual em dia, na linha, nos melhores lugares, na presença de Deus. É ou não é verdade? E nós iremos meditar num texto da Palavra de Deus, então, nessa manhã. Aqui no livro de Lucas, o capítulo 21, o versículo 36. Esse é um texto que está no nosso manual de estudo, que nós estamos utilizando durante essa semana. E aqui no texto diz assim, Lucas 21, 36. Vigiai em todo o tempo e orai, para que sejais considerados dignos de escapar de todas estas coisas que acontecerão e de estar em pé diante do Filho do Homem. Que texto fantástico! Jesus estava conversando com os discípulos, com as pessoas, com a multidão, falando sobre como deveria ser a nossa vida nos últimos dias da história, ou a nossa vida normalmente, vivendo na expectativa da volta de Jesus. Porque nós todos, e durante toda a história da humanidade, temos que viver com essa expectativa, a expectativa de que Jesus logo vai voltar. Jesus logo vai voltar. Nós podemos de uma hora para outra perder a nossa vida, sabemos muito bem. De uma hora para outra pode estar selado o nosso destino eterno, pode estar concluída a nossa história nessa terra, e então iremos apenas esperar a volta de Jesus. É por isso que a volta de Jesus pode ocorrer a qualquer momento para qualquer um de nós. Eu trabalho no hospital, trabalho com pessoas, trabalho com pacientes graves a todo tempo. Pessoas novas, de mais idade, têm perdido a sua vida, infelizmente. Ontem, um jovem foi para o hospital de 20 anos, imagina, 20 anos, contraiu dengue hemorrágica, e nós estamos ali acompanhando com a família esse caso grave. Já fizemos de tudo que poderíamos fazer para que ele pudesse se recuperar, os médicos, os enfermeiros, e até o momento sem resposta. Parece que não vai resistir, vai morrer. A morte, ela pode vir a qualquer momento para todos nós. E é por isso então que a gente tem que ter algo a mais para se agarrar nessa vida. Não podemos nos agarrar somente nas nossas coisas, agarrar nos nossos projetos, agarrar nos nossos sonhos, agarrar nas nossas atividades diárias, porque se a gente ficar preso só nisso, nós somos muito frágeis, nós podemos de uma hora para outra desaparecer dessa terra e ficar apenas nossa história. Mas existe alguém que quer criar uma história muito melhor e muito mais ampla, uma história eterna de vida para cada um de nós, para mim e para você. Esse alguém é Deus, é Jesus Cristo. Ele veio neste mundo morrer por nós, para que nós pudéssemos ter uma história melhor com Ele, uma história de vida eterna. É por isso então que ele fala dessas duas atividades que o cristão genuíno deve praticar todos os dias, que é vigiar e orar. O que é vigiar? Vigiar é estar atento, é você estar ligado. Tem pessoas que estão sempre ligadas no 220, é ou não é verdade? Aquela pessoa que está correndo para lá e para cá, eu sou uma dessas, sou ligado no 220, posso afirmar para vocês,
Porém, eu devo todos os dias lembrar que eu devo estar ligado em Cristo o tempo inteiro, ligado nas suas coisas, ligado nas coisas que valem a pena, que vão confirmar minha vida para a eternidade. É isso que eu preciso fazer. A Bíblia diz: vigiai em todo o tempo, cada segundo, cada minuto, cada precioso minuto da nossa vida, eu devo estar ligado em Cristo. E como que eu faço isso? Obviamente, eu não posso estar o tempo inteiro orando, o tempo inteiro. Às vezes eu estou pensando uma coisa, pensando em outra, mas eu devo estar recorrendo a Cristo rotineiramente. Isso é estar ligado a Cristo o tempo inteiro. Então, seja numa atividade, seja no meu trabalho, seja em algum problema, uma preocupação, eu levo os meus pensamentos a Cristo e converso com Ele aonde eu estiver. Assim eu devo fazer. Mas existe também aquele momento de oração específico que não substitui esses outros momentos. É o momento em que eu me ajoelho, oro a Deus, falo com Ele fervorosamente, conto os meus problemas, planejo o meu dia, converso com Ele, discuto as minhas coisas, planejo as minhas atividades, entrego a Ele os meus sonhos, os meus projetos de vida para esta vida, incluo ao Senhor nos meus projetos. Essa deve ser a minha conversa com Deus de forma particular, de forma íntima. Eu devo me agarrar no Senhor Jesus, entregando para Ele aquilo que mais me preocupa. Esse é um tempo específico que eu devo dedicar. Geralmente na parte da manhã é o melhor momento para isso. De madrugada, quando está tudo em silêncio, as pessoas dormindo, esse é o melhor momento para isso. Porém, durante o dia, eu não devo esquecer o Senhor durante o dia. Eu já fiz a minha atividade espiritual, então eu esqueci. Não, durante o dia eu continuo conversando com Ele, nas atividades corriqueiras da vida, como nós estávamos conversando. Então, este é o vigiar em todo o tempo. E não somente conversar com Deus, mas estar vigiando as nossas atitudes, nossos pensamentos, as nossas palavras, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala para as pessoas. Então, isso eu devo estar cuidando a todo tempo, não permitindo que nada saia da minha boca, nada saia do meu pensamento que me atrapalhe de estar em contato com Deus. É um desafio muito grande isso daí. Parece até impossível, parece uma coisa de outro mundo, mas existe uma coisa que a gente tem que aprender, é praticar pequenos atos, e esses pequenos atos, eles na somatória, se tornarão uma vida plena. Pequenos atos, todos os dias, eu devo me dedicar costumeiramente ao Senhor, conversando com Ele, estando em atividade, estando em ligação com Ele. Isso se tornará uma prática diária. Isso se tornará algo natural. Assim são os hábitos que nós criamos. Os hábitos são desafios, mas eu não devo pensar em criar um grande hábito. Eu devo praticar pequenos hábitos todos os dias. Se dessa forma eu encarar a vida e fazer dela desta forma, com certeza eu irei estar cumprindo aquilo que Jesus falou aqui: vigiai em todo o tempo. E depois o texto continua dizendo: e orai para que sejais considerados dignos. Orai para que sejais considerados dignos de escapar de todas essas coisas que acontecerão e de estar em pé diante do Filho do Homem. Dignidade espiritual. Isso eu só consigo através de relacionamento com Cristo. O que é dignidade espiritual? Estar digno diante de Deus, estar considerado aprovado diante do Senhor. O que é isso? É aquele ser humano que aprendeu de que todas as coisas que nós fazemos deve ter a aprovação do céu. Todas as coisas, sejam elas no momento de lazer, sejam elas no trabalho, sejam elas de algum plano, todos eles devemos estar
colocando diante da presença de Deus para que Ele nos guie nesses planos e em todas essas coisas, dignos. Digno é aquele que tem a sua consciência tranquila, paz, que você deita à noite, você está em paz com Deus, está em paz consigo mesmo, está em paz com a sua família, com a comunidade religiosa que você vive. Não tem preço estas coisas, está em paz, está a ser considerado digno diante do Senhor. Dignidade é algo que não se compra, é algo que se adquire, que se constrói, é algo que você vai aumentando ao longo dos anos, você vai alimentando e se tornando cada vez mais forte espiritualmente, mais digno para estar na presença do Senhor. É um desafio muito grande. É por isso que a questão de vigiar e orar é aquilo que irá nos acompanhar todos os dias. E só aquele que entende muito bem disso é quem pode nos ajudar. E esse é Jesus Cristo. Ele pode nos ajudar. Ele vai nos ajudar. Ele vai ajudar você. Ele vai me ajudar. Ele vai nos dar força. Ele vai nos dar ânimo. Ele vai nos dar coragem. Ele vai nos ajudar em meio de todas essas loucuras da vida, achar tempo para estar com Ele. Ele vai nos ajudar. Ele é a solução para todas essas coisas. Jesus Cristo é a solução para os nossos problemas, é a solução para as nossas dificuldades, para as nossas dores. Ele pode conduzir a nossa caminhada até o ponto em que a gente consiga estar em sua presença, ser digno de andar com Ele e caminhar junto com Ele. Jesus Cristo é o nosso amigo. E Ele está aqui hoje, nesta igreja. Ele está aqui do seu lado. Ele está aqui, neste lugar, do meu lado, para dizer para mim e para você que Ele quer nos ajudar a termos isto como prática, a vigilância constante e a oração constante. É um grande desafio. Eu aprendi isso com a minha mãe, desde quando eu era pequeno. A minha mãe tinha a prática da oração. Ela me criou na igreja adventista. E ela era uma diaconisa. E nós, eu não sei como era aí na sua igreja, mas nós tínhamos escala de limpeza de igreja. E toda semana uma pessoa ficava responsável pela limpeza. E a minha mãe, como diaconisa, ela entrava nessa escala de limpeza. Ela ia nos dias que ela estava na escala para fazer a limpeza. Mas o que eu queria dizer é que eu ia junto com ela. Tinha um pátio grande na igreja e eu ficava brincando ali no pátio, enquanto a minha mãe estava lá limpando a igreja. Eu era uma criança, devia ter nessa época 6, 7 anos. Eu ficava brincando do lado de fora da igreja e a minha mãe limpando a igreja. Só que acontecia algo interessante nesse tempo, porque eu ficava ali, perdia a noção do tempo, brincando para lá e para cá. Às vezes tinha algum coleguinha que a gente conseguia ali para brincar no pátio da igreja. E depois de um bom tempo, muitas vezes isso aconteceu, eu ia até a igreja chamar minha mãe, ver se estava tudo bem, se nós já íamos embora. Geralmente quando dava fome, sede. E nessas vezes eu encontrava a minha mãe lá ainda. Fazendo o quê? Limpando a igreja? Não. Minha mãe estava orando. Ela ficava horas dentro da igreja orando antes de iniciar a sua atividade de limpeza. E eu ficava sem entender muito aquilo. E uma vez ela me falou: filho, eu venho aqui para ter comunhão com o Pai e ser digna de limpar a sua casa. Olha que percepção que ela tinha. Ser digna de limpar a sua casa. E ela orava ao Senhor. Minha mãe passava horas e horas todos os dias orando. Ela tinha os seus joelhos marcados, de tanto que ela ficava de joelhos orando ao Senhor. Dava para ver os joelhos dela, bem marcados, pretos, de tempo que ela passava com Deus. A minha mãe nunca me disse que eu deveria orar. Ela nunca me ensinou dessa forma. Aliás, os meus pais não me ensinaram dessa forma. Porém, nós ensinamos muito mais com exemplo do que com as palavras ou com ordens. E ela me ensinou com esse exemplo, que eu devo passar tempo com Deus. E eu aprendi isso. Aprendi. E todas as vezes que eu tenho oportunidade nessa vida corrida que nós vivemos, e eu procuro fazer isso
todos os dias, orar ao Senhor. Isso me fortalece, isso me dá ânimo, isso me dá estrutura mental para as atividades do dia, isso organiza os meus pensamentos. Deus tem essa habilidade de organizar os nossos pensamentos, de organizar o nosso dia, de dirigir o nosso dia, de nos conduzir nas atividades que nós iremos fazer, de nos livrar de coisas que nós sozinhos não sabíamos que elas iriam estar diante de nós. A minha mãe me ensinou isso e hoje eu pratico essas coisas e sou feliz desta forma. Você e eu temos essa oportunidade novamente. Esses 10 dias de oração, eles servem para criar em nós, se não temos ainda, este hábito de comunhão diária com Deus. E se nós aproveitarmos esses dias para planejarmos e decidirmos fazer isso, seguramente a nossa vida será mais plena, nós seremos mais fortes, nós seremos mais animados na nossa vida espiritual, estaremos mais firmes na rocha que é Cristo Jesus. Talvez para você tenha sido difícil essas coisas, assim como para mim também é, mas há uma solução, nós podemos. Eu sei que existe um chat que você pode colocar os seus pedidos ali de oração. Coloque aquilo que é mais difícil para você, coloque aquilo que mais te prejudica, que mais talvez seja a dor de alguém também, e coloque também aquilo que você decidiu hoje fazer. Hoje eu vou acordar todos os dias meia hora mais cedo. Qual é a sua decisão? O que você vai fazer? O que você vai fazer diferente? Porque a gente escuta muitas dessas coisas, a igreja prega, nós falamos, mas o que nós iremos fazer diferente na nossa vida? A gente vai continuar do jeito que a gente está? A gente não pode, a gente tem que mudar, a gente tem que crescer, nós temos que nos ser transformados. Para que serve um programa como esse? Para transformar a nossa vida, para nos fazer melhores, para fazer com que a gente cresça em todas as áreas da nossa vida. Iremos iniciar crescendo na área espiritual, porque esta é a mais importante. É por isso que Deus está dizendo para nós hoje: grave este conselho na sua cabeça, vigiai em todo o tempo e orai para que sejais considerados dignos de escapar de todas essas coisas que acontecerão e de estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus está voltando. Logo, eu quero estar em pé diante do Filho do Homem. Você também? Feche seus olhos e vamos selar essa decisão em Cristo Jesus. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pelos Seus conselhos, obrigado, Senhor, pelo aquilo que o Senhor coloca na nossa mente, no nosso coração. Nos perdoe pelas vezes que temos falhado em estar em constante vigilância e oração, e nos ajude a sermos melhores cristãos todos os dias. Cuida, Senhor, da nossa vida, cuida, Senhor, da nossa família. Transforme, Senhor, nossos pensamentos e as nossas palavras. Nos colocamos em Tuas mãos. Ajuda-nos a sermos melhores. Queremos estar em pé quando o Senhor volte. Queremos estar firmes. Queremos ser considerados dignos de estar em Tua presença. Ajuda-nos a isso. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu dia. É o meu desejo para você. Amém. Hoje os dias são tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios.